Não sei bem quando tudo começou. Só me lembro da escuridão e de que eu sempre tive medo dela. Quer dizer, meus pais sempre me falaram quando eu era criança que não havia nada no escuro e que era tudo minha imaginação. Mas aí você vai crescendo e nada muda. Seu medo continua real, pois de alguma forma você sabe que não é só o vento soprando do lado de fora do seu quarto ou sombras nas paredes que se parecem com silhuetas monstruosas, à espreita, esperando para dar o bote fatal. É até meio constrangedor admitir o medo do escuro. Alguém como eu, já maior de idade, um homem feito. Bem, se formos levar isso mais a fundo, eu devo admitir que dormi com meus pais até os 14 anos. Quando eu completei 15 anos, sempre que eu tentava me infiltrar na cama deles, eles diziam que eu já estava muito grande para dormir ali. Eles tinham razão, é claro. Eu era um intruso na cama deles. O tempo passa e você procura se acostumar. Tenta tirar os medos da infância da cabeça, certo? Pois é. Até existem pessoas que conseguem essa proeza. E existem pessoas que nunca tiveram medo de nada. Mas o que eu sentia pelo escuro, aquele pavor antigo, ainda existia. Eu tenho certeza de que por isso que eu nunca saí da casa dos meus pais. Os dias em que minha namorada vinha dormir na minha casa, ou eu ia para a casa dela, eram maravilhosos. Só de não dormir mais sozinho, poxa, como eu gostava de dormir em companhia. É claro que por isso eu sempre dormia abraçado com ela, e ela adorava isso. Mas ainda havia as noites em que eu tinha que dormir sozinho. Apesar de morrer de medo quando eu ia para a cama me deitar, nossa, eu tinha uma vida normal, feliz, cheia de amizades, tinha um bom emprego para um universitário. Mas eu só precisava mesmo era me curar desse medo incontrolável do escuro. Tudo bem, admitimos que fosse somente uma paranoia. Mas quando enfim desligava as luzes do meu quarto, eu corria para debaixo dos meus lençóis. Aquela felicidade e aquela vivacidade, algo que eu sentia de alegria, que eu havia sentido durante todo o dia, desaparecia instantaneamente. E minha cabeça emergia um turbilhão de pensamentos tenebrosos, de que monstros e pessoas mortas estavam ao redor da minha cama, olhando para mim, esperando um momento ideal para me atacar. Eu vi muitas vezes o meu próprio funeral. Aquilo acabava comigo e era aqueles sonhos REM em que você não consegue mais se mexer e acha que nunca mais vai acordar. Tenta gritar e a voz não sai, mas na verdade depois de um tempo você descobre que esteve sonhando. Era isso que eu mais queria. Acreditar que aquelas coisas horríveis que eu via ou que eu imaginava era só um sonho, fruto do meu subconsciente. Mas de alguma forma eu sabia que não era. Todos esses anos em que eu passei em claro, com dificuldade para dormir sozinho e com muito medo do escuro, eu sempre tive a certeza de que todas aquelas vezes que eu sentia aquela presença dentro do meu quarto, não havia dúvidas que eram tão reais quanto eu. Mas nunca aconteceu nada além da sensação de eu estar mal acompanhado. Até o dia do meu aniversário. O dia tinha sido agradável. Na saída do trabalho, eu estava pensando em ir para um barzinho com meus amigos depois da aula. Mas quando cheguei em casa para me aprontar, surpresa, estavam todos lá. Meus amigos, meus pais, minha namorada. Eles haviam colocado os balões presos por fita adesiva no teto e na parede. Tinham espalhado algumas tiras de papel colorido.
Meus pais. Eles estavam bem arrumadinhos, muito cordiais e bem educados. Passaram a noite ajudando a servir com a Camila, minha melhor amiga. A ideia foi dela e da minha namorada Júlia. Todos sabiam e ninguém me contou nada durante a semana. Quando eu passei pela porta de entrada, com o estouro daquelas bombinhas, nossa, que susto! Confete voando para todos os lados. Mas quando eu vi os rostos conhecidos, todos me desejando feliz aniversário, foi muito bom. Nós tínhamos que fazer a festa aqui, me disse a Camila, me abraçando com uma bandeja de petiscos nas mãos. Ela estava servindo os convidados, mas foi a primeira a me dar um abraço. Não podíamos deixar seus pais de fora, né? Claro, eu disse sorridente. E corri para os braços deles. Eles ainda faziam um belo casal, exemplo de amor e respeito. Cada um com um cordão de santo pendurado no pescoço. Ele de São Benedito e ela com Santa Helena. Não é todos os dias que faz 20, falou por trás de mim uma voz conhecida. Era Júlia. Ela estava muito bonita como sempre. Feliz aniversário, eu te amo. Foi uma noite muito agradável, especial até demais. Ninguém foi para a aula, o que meus pais não aprovaram muito, né? Até um dos professores veio me visitar. Era Túlio, que ia dar a última aula naquela noite. Ficou sabendo da festa e resolveu dar a presença para todos, como presente de aniversário. Nós ficamos ali mesmo, na minha casa, festejando. Foi muito bom. Mas então acabou a festa. O volume foi abaixando, as pessoas se despediram. Minha namorada ficou um pouco mais. Ela queria ajudar, fazer as coisas. Camila também ajudou a limpar algumas coisas e depois foi embora. Foi uma noite inesquecível, até demais. Quando todos já tinham ido, ajudei minha mãe a colocar mais alguns pratos e copos descartáveis no lixo. Dei um abraço nos meus pais e um beijo na bochecha de cada um. Falei para eles que era muito sortudo, sabe? Ainda bem que eu disse isso para eles naquela noite. Fui para o banheiro, tomei uma bela ducha, enxuguei meus cabelos e olhei para o relógio digital da minha mesinha. Era 1h03. Me passou pela cabeça e direto no quarto dos meus pais, em um colchão que eu mantinha por lá. Mas eles já tinham ido dormir e estavam muito cansados, coitados. Eles me amavam muito para ficarem acordados até tão tarde, com todo aquele barulho que fizemos. Depois que vi as horas, percebi que meu quarto estava muito escuro, exceto pela luz habitual do banheiro, que vinha pela porta entreaberta, que eu sempre deixava acesa durante as noites. Todas as noites, de repente, do local que eu estava, na frente da porta do banheiro, olhando para a minha cama, me pareceu que ela se tornou uma distância muito enorme de mim. E aquele medo de sempre me tomou de súbita. Minha espinha gelou, meus pelos se arrepiaram, meu coração disparou. Voltei para o banheiro, fechei a porta e coloquei minha blusa. Levei um tempo para criar coragem, mas finalmente decidi que tinha que acabar logo com aquilo. Era só mais uma noite. Tornei a abrir a porta do banheiro, meu quarto mergulhado no mais completo escuro. Puxei ar para os meus pulmões e corri até a cama. No caminho, topei na cadeira que ficava em frente à mesinha e me deixei cair sobre o colchão. Logo em seguida, cobri o mais rápido possível. A cadeira nem ficava no meio do quarto, mas naquela noite tinha sido bagunçada. E mesmo com a luz que vinha do banheiro, acho que as memórias me fez pensar que ela estaria no mesmo lugar de sempre, com as pernas para debaixo da mesinha. Eu senti uma dor terrível no meu dedão do pé, e pelo calor molhado eu sabia que havia arrancado uma unha. Esfreguei a ponta do pé no lençol e veio a confirmação. Minha unha prendendo nos fios dos cordões.
e a sensação dolorosa da carne do dedo sendo puxada não deixaram dúvidas que minha unha havia sido arrancada parcialmente. Agora eu tinha que voltar ao banheiro, droga, lavar o meu dedão e colocar um curativo. E ainda tinha que trocar os lençóis. Provavelmente a coxa também. Inferno. A verdade era bem simples. Debaixo dos lençóis eu me sentia completamente seguro. Nada poderia me atingir ali. Nada. É uma coisa bastante infantil, eu sei. Mas é assim que é. No entanto, agora eu tinha que voltar ao banheiro, lavar meu dedão, colocar um curativo e arrumar ainda o meu quarto. Tudo completamente escuro. Se não fosse a luz do banheiro, nossa, não sei nem o que faria. Ainda por cima, havia esquecido meu celular em cima da escrivania, só para completar. Quando pensei em me levantar e correr para o banheiro, meu coração se acelerou, pois a única luz daquele lugar havia acabado. Do nada, a luz do banheiro apagou. Estava mergulhado na completa escuridão. Nem mesmo a luz da lua, nem mesmo os brilhos das estrelas, nem farol de carro atravessando a rua. Depois de um tempo suando frio e bem arrepiado, eu finalmente senti uma presença sobre o meu corpo. Deitado no lençol, havia algo ou alguma coisa no meu quarto. A mesma coisa que eu sempre soube que existiu no canto mais escuro das noites em que eu dormi sozinho. Aquela coisa, seja lá o que fosse, sempre me acompanhou aonde quer que eu estivesse. Certa vez até discuti com a minha namorada enquanto eu dormia na casa dela. Durante a noite eu acordei todo suado, com um pedaço de carvão sobre o meu abdômen. Eu não vi nada, mas sabia que tinha algo me encarando a poucos centímetros na escuridão do quarto dela. Lentamente eu levei minha mão até ela e a acordei. Meio sonolenta, ela ainda me disse que não havia nada no quarto. Quando falei o que tinha sentido, ela acendeu a luz e, para minha surpresa, tudo estava normal, como se nada tivesse existido naquele quarto. O carvão foi um mistério não resolvido. Ela achou que eu tinha levado aquilo para a cama. Nos dias em que seguiram, procurei ao máximo não pensar naquilo, mas sempre que eu dormi sozinho, todos os temores voltavam. Mas agora, ali na escuridão do meu quarto, eu precisava alcançar meu celular. A escrivaninha ficava a alguns passos da minha cama. Talvez se eu andasse com o lençol sobre minha cabeça, aquela coisa não me pegaria. Reunindo muita coragem, eu coloquei um pé para fora da cama. O lençol me cobria completamente. Senti o chão frio e fiquei arrepiado, instantaneamente. Mas continuei com o plano. Tive que permanecer agachado para que o lençol me cobrisse por completo, mas pelo menos estaria seguro ali. Meu dedo doía a cada pressão que fazia sobre ele. Tinha certeza que estava deixando um rastro de sangue pelo chão. Comecei a andar e parei somente quando tropecei na escrivaninha. Como aquele era o meu quarto, eu sabia exatamente aonde ir, mas o medo me fazia errar a distância, e a dor forte que vinha do meu dedo me fez sentar no chão. Rapidamente fechei o lençol ao redor. Segurei firme o dedo do pé. Senti o sangue quente sair por debaixo da unha. Senti também a criatura flutuando sobre minha cabeça, esperando para dar o bote. Tentei levantar, mas meu pé doía muito. Pensei em erguer a mão e pegar o celular, mas se fizesse isso, o lençol sairia e a criatura me pegaria. Enquanto isso, eu pude sentir ela flutuando longamente por cima de mim, como se estivesse zombando, como se precisasse só abaixar uma garra nojenta para me pegar. Mas eu tinha certeza de que
aquela coisa não tinha feito isso porque eu estava debaixo do lençol. Eu senti o quarto ficar mais frio. Sentia que o ar estava ficando mais difícil de respirar. Eu estava começando a sufocar debaixo do lençol. Precisava do meu celular ali comigo. Precisava de uma luz para me ajudar. Meu dedo cada vez mais doía. E eu sabia que o chão e os lençóis estavam ensopados de sangue. Eu não podia ficar ali por muito tempo. Em um último ato de coragem, decidi colocar a mão para fora e pegar o celular o mais rápido possível. Mas não foi bem isso que aconteceu. Não encontrei o celular de primeira como havia suposto. Assim que pus a mão para fora, automaticamente puxei ela de volta e me cobri novamente com o lençol. Mas a situação não estava boa. Meu dedo não dava trégua e a falta de ar só piorava. A única chance que eu tinha era pegar o maldito celular e ligar o LED traseiro para usar como lanterna. Coloquei a mão para fora novamente, o mais rápido possível, e a trouxe de volta para dentro do lençol mais uma vez. Droga! Como se eu estivesse em uma rua sem saída. Lembro de ter gritado. Com dificuldade, eu me levantei com todo o cuidado para não deixar meu tornozelo escapar por debaixo do lençol. Certamente eu estava muito parecido com aquele fantasma de desenho animado. Fiz um gesto para frente para tatear a mesa com um lençol sobre mim, mas meus calcanhares começaram a ficar desprotegidos. Então, tomando coragem com base na experiência anteriores, eu meti a mão para fora com vontade. Demorei mais tempo dessa vez em procurar o celular. Enquanto tateava a escrivaninha pela busca do meu aparelho, senti uma coisa gelada, viscosa e áspera encostar na minha pele. Mas continuei firme, tentei acabar com aquela agonia. Enquanto isso, a coisa continuava a me lamber. Finalmente encontrei o celular, mas quando puxei minha mão, ela não veio. Em vez de voltar para dentro do lençol, eu fui puxado para fora e fiquei preso pelo pulso por algo que me erguia do chão. Ficava suspenso no ar, no completo escuro. Quando meu dedo polegar encontrou o botão ligar e desligar do celular e iluminou meu raptor, as últimas coisas que vi na vida foi um rosto tão preto quanto a escuridão em que me encontrava, cheio de bolhas grandes e amarelas que pipocavam espalhando sangue e pus. A coisa tinha 3 chifres negros fedidos e órbitas oculares vazias, que exalavam uma fumaça esverdeada e cheiro de enxofre. Fiquei congelado. Ele olhou para o meu celular e fez com aquelas órbitas, né, sem olhos, parecia que estava olhando. O aparelho simplesmente desligou, obediente. A fumaça esverdeada continuava saindo dos buracos da face dele. Eu sei disso porque eu ainda senti o cheiro. Eu podia ver o brilho fraco dela, como se fosse algo feito de uma substância incandescente. Eu estava suspenso a uns 3 metros do chão. Achava que a coisa ia me comer com as suas presas longas que tinha, ou que ia me jogar com força contra a parede e quebrar meus ossos. Mas o que aconteceu foi pior. Das paredes, mais monstros começavam a surgir. Eles apenas entravam como se não houvesse barreira. Eram pessoas mortas com membros decepados, sangue seco pelo corpo e veias saltando para fora da pele. Estavam todos em posições meia curvas, com expressões vazias. Então o chão abriu, mostrando um buraco muito profundo com chamas verdes lá embaixo. As pessoas mortas caíam lá dentro do buraco com um grito de desespero. Eu vi o rosto do meu raptor mais uma vez, mas vi também seu corpo. Apenas um monte de farrapos que balançavam sem parecer ter nada por baixo. Depois disso, ele começou a descer pelo buraco e eu fui levado para sempre. O local, não sei onde estou, mas consegui te mandar essa mensagem por uma simples razão. Tenha medo e continue vigilante no escuro.